Vocês já perceberam como as mensagens que hoje estão sendo ministradas nos púlpitos Brasil afora têm se tornado extremamente performáticas? E que os pregadores têm buscado uma responsividade por parte dos que estão presentes na nave da igreja, uma responsividade física, e que a mensagem tem deixado de ser transmissão de uma teoria, uma teologia ou um testemunho relacional com Deus e tem se transformado em quase um exercício aeróbico, quase uma prática física. Acredito que não vai ser estranho a nenhum dos que estão assistindo este vídeo os exemplos que eu vou citar. Você já deve ter ido a um culto ou ter assistido na televisão ou no YouTube, cultos onde o pregador manda a plateia levantar a mão, pular, dizer ao irmão tal coisa, abraçar fulano, ir até onde está ciclano. Isto é o que eu chamo de uma mensagem física, uma mensagem com responsividade física. Essas intervenções ou essa perspectiva de responsividade física, ela é usada com muita propriedade em palestras motivacionais ou em outro tipo de conferência secular. Eu acredito que essa influência que os pregadores modernos têm recebido vem exatamente daí, dessa cultura da automotivação, dessa cultura dos palestrantes midiáticos que procuram agitar a plateia, porque não conseguem ver a plateia simplesmente ouvindo o que eles estão dizendo sem que haja essa responsividade física. Entendam que o meu posicionamento não é com relação a fechar totalmente a utilização dessas técnicas em mensagem evangelística. Elas até podem ser usadas como um quebra-gelo em algumas ocasiões durante a mensagem, em intervenções precisas junto do pregador, junto aos irmãos que estão na nave da igreja. O que não pode ocorrer é que essas intervenções técnicas ocupem, 70%, 80% de uma ministração e os outros 20%, 30% seja a ministração da palavra. Isso não pode acontecer porque nós vamos acabar invertendo o sentido evangelístico de uma ministração, que é a de transmitir a mensagem do evangelho àqueles que precisam escutá-la. Me parece que o estado atual das pregações no Brasil diferem em muito das que nós assistíamos há 20, 30 anos atrás. Eu peguei esses dias um vídeo do Bernard Johnson, um dos grandes pregadores que o Brasil teve. Uma ministração que ele faz ao ar livre. E a linha que ele seguiu na ministração é a seguinte: lê-se a palavra, e em seguida a explanação da palavra, e no final da ministração, a responsividade física. Ou seja, os irmãos que estavam presentes adoraram a Deus, louvaram a Deus, tiveram manifestações físicas dessa adoração que é espiritual. As mensagens de hoje em dia, a linha que elas seguem é a seguinte: lê-se a palavra, ou até antes da leitura da palavra, o pregador enche a plateia de promessas. Não, porque hoje a noite vai ser especial. Hoje o seu milagre vai acontecer. Hoje nós vamos tirar o pé da terra e vamos alcançar o céu. Hoje Deus vai abrir a porta. Isso são promessas que o pregador faz, criando uma expectativa naqueles que estão ouvindo. Aí depois ele lê a palavra, em seguida ministra um pouco, para e começa as intervenções físicas, da responsividade física.
Depois ele continua, aí para novamente, continua, para novamente, continua, para novamente. De modo que é muito difícil hoje nós conseguirmos seguir uma linha de pensamento. É muito complicado hoje você ter um pregador que comece uma linha de raciocínio e consiga concluir sem que ele quebre o pensamento que estava começando a ser compreendido pelos que estão na nave da igreja, para intervir no sentido de agitar os que estão ali presentes. Isto não é pentecostalismo. Isto nunca foi pentecostalismo. Pentecostalismo, ou pentecostalismo, é a responsividade espiritual do povo mediante a compreensão de uma palavra evangelística, mediante também e fundamentalmente a presença de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Isto é uma responsividade física pentecostal. Essa manipulação técnica palestral nada tem a ver com isso. O que ocorre é que é muito mais fácil você meditar pouca coisa em uma mensagem, você ter pouco trabalho para se aprofundar na construção de uma mensagem e você se agarrar às estratégias palestrais. É muito mais fácil você pregar 5 minutos, 10 minutos e encher o resto do tempo de responsividade física. E isso me deixa muito preocupado com o futuro da pregação evangelística, porque a mensagem que foi pregada acerca de Deus nos nossos púlpitos já foi muito mais teológica. E hoje ela se tornou muito mais física. E eu fico muito preocupado de que no futuro ela se torne meramente aeróbica. E nós não tenhamos mais o espaço para manifestação divina, mas apenas uma ocupação de tempo com técnicas motivacionais. E aqui eu não vou apenas culpabilizar os pregadores, embora a responsabilidade pela ministração recaia sobre eles, mas existe também por parte dos que estão na nave da igreja um desejo de que estas coisas aconteçam. Porque se houvesse, por parte nossa, uma responsividade negativa, tolhedora destes exageros, certamente a confluência desses pregadores seria outra. Eles reformulariam o modo de apresentar o Evangelho. Mas é como um sistema de show business, onde o desejo pelo espetáculo alimenta o espetaculoso. E o espetaculoso é alimentado pelo desejo do espetáculo. É o que eu chamo de a síndrome de Naamã. Naamã é um personagem bíblico intrigante. Era um comandante de um exército, salvo engano, era o assírio, que encontrou-se enfermo de lepra e recebeu a informação por parte de uma moça que trabalhava com ele que havia em Israel um profeta que era capaz de ministrar a cura sobre ele e ele ser curado da sua lepra. E o Naamã, então, rumou para Israel ao encontro de Eliseu. E quando ele chegou na frente da casa do Eliseu, o menino de Eliseu, o discípulo de Eliseu, saiu para encontrá-lo e transmitiu a seguinte recomendação, que Naamã deveria ir ao Rio Jordão, banhar-se 7 vezes, que ele seria purificado da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã entra no carro e regressa contrariado, porque ele não esperava receber algo tão simples da parte de Deus. Conversando com um dos soldados que era o seu amigo, que estava na carruagem, ele se queixou dizendo, mas eu esperava que este homem saísse, invocasse os seus deuses, invocasse o seu Deus,
e ministrasse a cura sobre o enfermo fosse curado. Mas olha o que ele fez. Ele só mandou eu ir tomar banho no Rio Jordão. E o moço que estava com ele, que era muito prudente, disse: mas meu senhor, se ele tivesse pedido algo muito complexo, o senhor faria. Ele só mandou o senhor tomar banho. É interessante perceber essa reclamação de Naamã e a expectativa que Naamã tinha antes de se encontrar com Eliseu. Naamã disse: eu esperava que ele saísse e invocasse o seu Deus. Sabe por que Naamã falou isso? Porque ele estava acostumado a uma busca por um Deus performática, espetaculosa. O que ele esperava, na realidade, era que Eliseu saísse, fizesse uma dança qualquer, uma manifestação física qualquer. Sei lá, se cortasse como os deuses de Naamã faziam, os deuses da terra de Naamã, os deuses de Baal ou de qualquer outro deus. Mas ele esperava uma performance, esperava uma manifestação física da parte do profeta que intervisse para que ele fosse curado. E ele ficou estupefatizado quando ele descobriu que com Deus a coisa era tão simples que não precisava de performance, mas bastava apenas que ele tomasse banho. E aqui eu tenho uma mensagem muito simples e que é muito clara para entender. Antes do milagre, purificação. Antes de receber, purificação. Antes de ter acesso a tudo o que nos está proposto, claro, conversão. A mensagem do Evangelho é muito simples. Somos nós que estamos tentando transformar em espetáculo midiático.